A paz do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, papais e mamães. Um ótimo domingo para vocês, famílias. Espero que todas vocês estejam bem, crianças. A tia tá morrendo de saudade de cada um de vocês, crianças. E vamos para mais uma aula da nossa escola Bíblica Dominical. Crianças, vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Amém, crianças? Vocês estão prontas? Eu quero que todas vocês agora prestem atenção, peguem lá a Bíblia de vocês, crianças, peguem um caderno para vocês anotarem e vamos aprender mais a palavra do Senhor Jesus nessa manhã. Amém, crianças? Fechem os olhinhos de vocês para a gente orar ao Senhor, para que a gente possa agradecer ao Senhor por esse domingo tão abençoado. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse amanhecer tão abençoado na Tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada família, por cada criança, Senhor. Agora nos abençoe, ó Pai, para que a gente possa, Senhor, guardar a Tua palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vocês lembram aí, crianças, qual foi a lição da semana passada que nós aprendemos, crianças? Se vocês lembram, falem para a mamãe aí qual foi o título da lição. Semana passada nós aprendemos sobre a história de Jefité. Não foi, crianças? Um homem muito abençoado por Deus, né? Que conseguiu ali vencer através do poder de Deus, né? Ele se tornou ali, crianças, governador também, ali onde ele ficou, né? Ele governou o povo ali através da ajuda de Deus, não foi mesmo? Nós aprendemos a semana passada sobre Jefité, né? Rejeitado pelos seus irmãos, mas honrados por Deus, né? Então nós aprendemos a semana passada. Hoje, crianças, nós vamos entrar para revista Juniores, ó, historinhas de fé e coragem, e nós vamos para a lição número 10, crianças. A gente vai fazer da seguinte forma, a tia vai ler e vocês vão acompanhando, tá bom? Vamos lá, ó. Hoje nós vamos falar de Samuel, crianças. Vocês já ouviram falar de Samuel, crianças? Então nós vamos aprender nessa manhã sobre a história de Samuel. Vamos aprender o nome da mamãe de Samuel, vamos aprender o nome do papai de Samuel. Vamos aprender que Samuel, crianças, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Isso mesmo. Então o título da nossa lição 10, crianças, vai nos dizer assim: Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Samuel se tornou um profeta de Deus, crianças, isso mesmo. Então nós vamos aprender aqui, vamos ler o memorizando, tá bom, crianças? Eu quero que vocês aí peguem a palavra de Deus, todas vocês, crianças. Aquelas que não sabem ler, chama o papai, chama a mamãe para estar lendo junto com vocês, amém? Vamos ler lá em Salmos 119, verso 11, crianças. Abrem aí em Salmos 119, verso 11, que é o nosso memorizando dessa manhã, que vai nos dizer assim, ó: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, criança? A tia vai ler de novo para vocês. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra o nosso Deus, crianças. Amém? Está lá em Salmo 119, 11. Tá bom? Se vocês quiserem ler com calma depois, o salmo inteiro é um salmo bem grandão, Salmo 119, mas é muito bonito, tá bom? Então, nós precisamos aprender, o objetivo dessa lição 10 dessa manhã é que nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém, crianças? A gente precisamos ouvir a voz do nosso Pai e obedecer. Amém? Então, a gente vai lá para a historinha de Samuel. Então, vamos conhecer quem era o papai de Samuel, quem era a mamãe de Samuel? Então, vamos lá, crianças. Ó, vamos explorando as escrituras como a gente faz de costume, tá? A tia vai lendo e vai explicando para vocês com calma, tá bom? Então, vamos lá, crianças. Eucana tinha duas mulheres, crianças. Então, nós vamos aprender hoje. A tia vai pegar uma delas aqui, ó, e vai pegar outra aqui, ó. Vamos lá? Deixa a tia escolher Eucana aqui, ó.
Vamos lá. Eucana tinha 2 mulheres, crianças. Vamos aprender o nome dessas mulheres? Era Ana, olha a Ana que lindinha, crianças, Ana. E tinha também Penina. Isso mesmo, então o nome das 2 mulheres de Eucana era Ana e Penina. Tá bom, crianças? Esses são os personagens da nossa história agora que a gente está começando. Então tem Eucana, Ana e Penina, tá bom? Naquele tempo, na cultura judaica, era permitido aos homens se casar com mais de uma mulher. Então, naquela época, muito tempo atrás, era permitido o homem ter mais de uma mulher. Agora não, tá bom? O homem só pode ter uma mulher, tá bom? E a mulher só pode ter um esposo. Combinado, crianças? Então, naquela época, podia ter 2 mulheres, tá? Mas isso era causa de muitos problemas, crianças. Então, Eucana tinha 2 mulheres, né? Então, elas sempre ficavam brigando, né? Então, esse era o problema naquela época de ter mais de uma mulher. Eucana e sua família subiram ao tabernáculo de Deus, que se encontrava em Siló. Então, todo ano, Eucana e suas esposas, eles subiam até o tabernáculo, né? Tabernáculo, crianças, é o que? É o santuário portátil, né? Onde o povo ia ali realizar os seus cultos, né? Adorar a Deus ali, né? Se montava aquele tabernáculo e as pessoas iam adorar a Deus. Então, eles subiam todo ano para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito na vida deles, crianças. Isso mesmo, eles iam lá para adorar o Senhor. Nós não fazemos isso também quando agora a gente vai para as nossas congregações, quando a gente chega na casa de Deus, que é a igreja, nós vamos adorar o Senhor, né? Naquela época, tabernáculo é onde eles iam adorar o Senhor. Hoje em dia é a casa de Deus, a igreja, né? Onde nós adoramos ao Senhor, louvamos a Deus com muita alegria, né? Então, todo ano eles faziam isso, crianças. Eles subiam lá, como vem falando aqui, eles subiam ao tabernáculo de Deus que se encontrava em Siló, como era de costume todo o povo fazer todo ano. Então, eles subiam lá todos os anos e iam adorar a Deus, agradecer a Deus. Amém, crianças? Então, vamos lá. Penina, a gente vai falar de Penina agora, uma das esposas de Eucana. Penina, ao invés de adorar a Deus, crianças, quando ela subia ali naquele tabernáculo, ela ficava brigando com Ana, crianças. Isso mesmo, de vez ela está adorando a Deus como Ana fazia, adorava a Deus com muita alegria, Penina ficava provocando Ana. Isso mesmo. Ela humilhava, ela irritava a Ana, né? Por quê? Porque era sua rival ali, né, crianças? As 2 eram esposa de quem? De Eucana, né? Então, Penina, crianças, ficava irritando muito Ana, humilhando muito Ana, crianças. Sabem por quê, crianças? Ana, pelo fato dela ser estéril, crianças, a tia vai explicar para vocês. Ana, ela era, crianças, estéril, tá? Ela não podia ter filhos, crianças. Isso mesmo, por isso que Penina ficava rindo dela, zombando dela, humilhando ela, porque ela não podia ter filhos. Mas nós sabemos que para o nosso Deus nada é impossível, não é mesmo, crianças? Então, vamos lá. Então, ela era estéril. Naquela época, as mulheres que não pudessem ter filhos eram desvalorizadas. Então, Ana, ela tinha vergonha, né, das pessoas, ela se sentia humilhada. A própria Penina humilhava muito Ana por ela não poder ter filhos, crianças. Isso mesmo. Ana, ela era estéril. O que é estéril, tia? Quando não pode ter filhos, né? Não tem bebê aqui na barriguinha dela, não tinha bebê, não podia ter bebezinho ali. Isso mesmo. Então, ela se sentia muito mal, muito humilhada ali na sociedade, crianças. Mas ela servia ao nosso Deus Todo-Poderoso, crianças. Isso mesmo. Ana chorando muito, porque Ana ela chorava muito, ela ficava muito triste, né? Ela queria muito ter um filho, ela orava muito ao Senhor querendo ter um filho, Olha só como é que Ana ficava, crianças, deixa eu vai colocar aqui para vocês verem. Olha aqui, Ana, olha. Ana ficava chorando, muito triste, porque ela não podia ter filhos, crianças,
Ana, chorando muito, orou a Deus e fez um voto. Então, crianças, ela chorou, ela orou a Deus e ela fez um voto a Deus ali naquele momento. Crianças, ela queria muito ter um filho. Isso mesmo. Olha o que ela falou, crianças. Ó Senhor, se me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida. Então ela tinha feito um voto com Deus naquele momento, que se Deus concedesse, desse um bebezinho para ela, um filho, ela daria esse filho para fazer a vontade de Deus. Ela daria Samuel para ajudar na obra do Senhor. Ele serviria a Deus ali, cuidando do templo, né? Cuidando das coisas de Deus. Porque ela queria muito ter um filho, crianças. E quando nós fazemos um voto com Deus, nós precisamos cumprir esse voto. Se nós prometermos alguma coisa para o nosso Deus, nós precisamos cumprir. Amém, crianças? Vamos ver se Ana conseguiu ter esse bebê, crianças? Vamos lá. Então ela prometeu ao Senhor que se ela tivesse um bebezinho, ela colocaria esse bebezinho para servir ao Senhor na casa de Deus. Tá? Ele iria ajudar, ele iria fazer as coisas ali no templo, né? Cuidar do templo que era a casa de Deus, tá bom? Vamos lá, crianças. Então o Senhor respondeu à oração de Ana e ela teve um bebê, crianças. Então ela orou muito, muito, muito ao Senhor. Ela pediu muito, muito a Deus, que ela queria muito um filho, e aí o Senhor abençoou ela com um bebezinho muito lindo, crianças. E esse bebezinho se chamava Samuel. Isso mesmo, o Senhor deu um bebezinho, realizou esse grande milagre na vida de Ana. Ana, ela não podia ter filhos, mas ela pediu para o nosso Deus, que é todo poderoso, crianças, e Ele abençoou ela, realizou um milagre na vida de Ana. E Ana, ela ficou muito feliz, crianças, ela parou de chorar, ela ficou muito alegre, porque o Senhor colocou um bebezinho ali na barriga dela, crianças, um filho. Ele realizou esse milagre na vida dela. Por quê, crianças? Através da oração, ela orava muito a Deus querendo um bebezinho, ela era muito obediente ao Senhor. E o Senhor abençoou ela, crianças. Isso mesmo. Ó, depois que o menininho foi desmamado, depois que ela ficou um tempinho com ele, né, que ele era bebezinho, ela cuidou dele bastante, crianças, né, criou ele ali pequenininho. Depois que ele parou de mamar, quando ele já estava crescendo, ela foi lá cumprir o voto que ela fez. Vocês lembram que ela falou que daria o filho dela para servir ao Senhor? Né? Se o Senhor desse um filho para ela, o que ia acontecer? Ela ia dar o bebezinho, o filhinho dela ali, Samuel, para servir ao Senhor lá na casa de Deus. Isso mesmo. Ó, ela o levou à casa do Senhor e disse a Eli, tá bom? Era um homem que cuidava ali da casa do Senhor. Isso mesmo. Então ela disse a esse senhor Eli, por este menino orava eu. Então ela orava muito pelo aquele filho dela, crianças. Então chegou o momento dela levar Samuel agora para a casa de Deus, né? Para ajudar na obra do Senhor. Samuel iria ser um grande homem de Deus, queria ser muito abençoado, crianças. Então ela foi lá e entregou Samuel ao Eli. Isso mesmo, para que ele pudesse o quê? Cuidar da casa de Deus. E ela falou assim para ele, por este menino orava ao Senhor, e ele me concedeu e me deu. Isso mesmo, então ela falou para aquele profeta Eli, que o Senhor abençoou ela, dando um bebezinho para ela, que ela não podia ter filho, mas o Senhor fez um grande milagre na vida dela. E agora ela estava entregando Samuel ali para cuidar da casa de Deus, crianças. Vamos lá. Deus abençoou Ana e ela ainda teve, crianças, mais, sabe quantos filhos? Ela teve mais 3 filhos e 2 meninas. Ela teve 3 meninos e mais 2 meninas. O Senhor realizou um grande milagre na vida de Ana, crianças. Ela pediu um filho para o Senhor, ela teve 5 filhos, né? O Senhor abençoou muito, muito Ana, né, crianças? Porque é isso que o nosso Deus quer ver, crianças.
a nossa adoração, a nossa sinceridade. Ana estava ali orando ao Senhor com toda a sinceridade do coração dela, clamando a Deus, pedindo um filho, pedindo um milagre ao Senhor. E o Senhor, Ele não rejeita a nossa oração, crianças. Quando nós oramos com muita fé, o Senhor nos abençoa e concede o desejo do nosso coração, crianças. E Ele concedeu o grande milagre na vida de Ana. Ana estava ali com Samuel toda feliz, crianças, pelo grande milagre que Deus deu na vida dela. E ainda Ele deu mais 5 filhos para Ana. Ela foi muito abençoada, crianças. Samuel, agora nós vamos falar de Samuel, né? Samuel foi crescendo, né? Servindo ao Senhor, sendo um menino obediente a Deus, né? Que faz a vontade de Deus. Nós precisamos ser como Samuel, crianças abençoadas, que faz a vontade de Deus, que é obediente, né, crianças? Então Samuel ministrava perante o Senhor, vestido com um manto sacerdotal de linho. Então ele ficava todo arrumado, com um manto bem bonito, uma roupa bem bonita, para servir ao Senhor, para ajudar na casa do Senhor, né, crianças? Como nós fazemos também, né? Nós nos servimos ao Senhor, na casa do Senhor, nós o adoramos a Deus, nós colocamos a nossa melhor roupa para adorar o Senhor. Samuel também, crianças, ele falava da palavra de Deus ali, todo arrumado, todo bonitinho, né, crianças? Porque é para o Senhor. E para o Senhor nós temos que fazer o melhor, né? Colocar a melhor roupa para ir para o culto, para adorar o Senhor, não é mesmo? Quando nós vamos nos arrumar para ir para a casa do Senhor, nós precisamos fazer o melhor, colocar a melhor roupa para adorar o nosso Rei dos Reis. Não é mesmo? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Então ele colocava ali a sua roupa, todo arrumadinho para servir ao Senhor com muita alegria, crianças. Temos que servir ao Senhor com muita alegria em nossos corações e nossos rostos tem que estar alegre diante do Senhor. Amém? Então Samuel ministrava perante o Senhor, vestido com um manto sacerdotal de linho. Então ele ficava todo arrumado, com um manto bem bonito, uma roupa bem bonita, para servir ao Senhor, para ajudar na casa do Senhor, né, crianças? Como nós fazemos também, né? Nós nos servimos ao Senhor, na casa do Senhor, nós o adoramos a Deus, nós colocamos a nossa melhor roupa para adorar o Senhor. Samuel também, crianças, ele falava da palavra de Deus ali, todo arrumado, todo bonitinho, né, crianças? Porque é para o Senhor. E para o Senhor nós temos que fazer o melhor, né? Colocar a melhor roupa para ir para o culto, para adorar o Senhor, não é mesmo? Quando nós vamos nos arrumar para ir para a casa do Senhor, nós precisamos fazer o melhor, colocar a melhor roupa para adorar o nosso Rei dos Reis. Não é mesmo? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Então ele colocava ali a sua roupa, todo arrumadinho para servir ao Senhor com muita alegria, crianças. Temos que servir ao Senhor com muita alegria em nossos corações e nossos rostos tem que estar alegre diante do Senhor. Amém? Fazer a vontade de Deus, crianças, é muito importante. Ouvir a voz de Deus e obedecê-la também. Viu, crianças? Vamos lá. Já os filhos de Eli também, crianças, ele tinha 2 filhos que eram desobedientes à voz de Deus. Vamos lá ver eles? A tia vai pegar aqui para vocês, ó. Vamos falar dele. Ó, esses eram os 2 filhos do sacerdote Eli, crianças, isso mesmo. Eram 2 filhos do sacerdote Eli, tá? Tinha Samuel também que ajudava na casa do Senhor, mas tinha os 2 filhos dele também. Tá bom? Ó, eles não se importavam com a obra de Deus. Em constante maldade eles viviam. Então eles não estavam nem aí para a obra do Senhor. Eles não se importavam com a casa de Deus, eles não se importavam em fazer a vontade de Deus de jeito nenhum, crianças. Eles só faziam aquilo que desagradava a Deus, né? Eles ficavam em constante
coisas fazendo tudo que era errado, fazendo tudo que desagradava a Deus, né? Com maldades, né? Sempre desobedientes, diferente de Samuel, crianças, que Samuel servia ao Senhor com muita alegria, ele obedecia à voz de Deus. Já os filhos de Eli eram desobedientes, eles eram o que, crianças? Eles eram maldosos, né? Não faziam o que agradava a Deus de jeito nenhum e não ligavam para a obra de Deus, tá bom? Então eles iam crescendo ali, crianças, desagradando a Deus. Samuel ia crescendo ali, agradando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. Por isso que nós, nessa manhã, crianças, temos que ser como Samuel, crianças, que obedecia a voz de Deus, que fazia a vontade de Deus, porque ele foi crescendo, crianças, ali sendo abençoado por Deus, né? Nós precisamos crescer sendo abençoados por Deus, crescer no conhecimento, na graça do nosso Deus, não é mesmo, crianças? Mas como que nós vamos conseguir crescer assim? Através do nosso Deus, servindo ao Senhor com obediência, né, crianças? Fazendo a vontade de Deus, que é muito importante, amém? Então eles não se importavam e só faziam maldades, tá bom, crianças? Diferente de Samuel, que crescia agradando a Deus e as pessoas também, crianças. Samuel era um menino educado, um menino obediente, um menino temente à voz de Deus. Precisamos nessa manhã ser educados, obedientes à voz de Deus, não é mesmo, crianças? Fazer a vontade de Deus, né? Ajudar na obra do Senhor, que todos nós podemos ajudar na obra do Senhor, não é mesmo? Com muita alegria. Amém, crianças? Agora nós vamos falar, crianças. Vocês lembram lá que Deus chamou a Samuel? Vamos aprender um pouquinho mais? Então vamos lá, crianças, ó. Certa noite, ele estava dormindo em seu quarto. Então, ele estava ali dormindo no seu quarto, ele foi dormir, né? E Samuel também foi se deitar para dormir, crianças. Mas algo aconteceu diferente naquela noite, crianças. Ó, Samuel dormia no tabernáculo. Vocês lembram que ele morava lá para servir ao Senhor, né? Fazer ali o que agradava a Deus, ajudar ao Senhor na obra, não é mesmo? Quando o Senhor lhe chamou, então o próprio Deus, crianças, nesse momento estava chamando a Samuel. Que coisa maravilhosa quando o nosso Deus nos chama, crianças. Precisamos estar atentos à voz do nosso Deus, crianças, isso mesmo. Então o próprio Deus chamou a Samuel, crianças. Samuel estava dormindo e Deus o chamou, crianças. Isso mesmo, e falou assim, crianças, ó, Samuel, Samuel. Então ele correu até o profeta, ali o sacerdote Eli, crianças, isso mesmo, ele correu ali e pensou que era o Eli que estava chamando ele, o sacerdote Eli que estava chamando ele, crianças. Isso mesmo, isso aconteceu por 3 vezes, Deus chamou a Samuel 3 vezes. Samuel, 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 Samuel. Deus chamou a Samuel 3 vezes. E aí o sacerdote ele percebeu que era Deus querendo falar com ele e falou para ele se deitar novamente. Se ele ouvisse aquela voz de novo, crianças, era para ele falar assim: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Isso mesmo, ele orientou como ele deveria falar com o nosso Deus, crianças. Olha como nós precisamos falar com o nosso Deus. Quando nós ouvirmos a voz do nosso Deus, crianças, nós precisamos falar: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, né? Estar ali à disposição do nosso Deus, crianças. Como é bom ouvir o Senhor, crianças. Amém? E ele ali falou: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Ele estava ali, crianças, para ouvir o que Deus queria falar com ele, criança, naquele momento. Precisamos ouvir a voz de Deus e obedecê-la, crianças. Amém? Como das outras vezes, o Senhor chamou novamente o menino Samuel. Mais uma vez, Deus chamou a Samuel, crianças. E ele falou:
Fala, pois o teu servo ouve. Então ele falou mais uma vez, né? Que ele estava ali para ouvir o Senhor, crianças. Nós precisamos estar atentos à voz do nosso Deus. Assim Deus falou com Samuel, ele contou tudo para Eli. Então, crianças, Deus naquela noite falou com Samuel, crianças. Ele ficou muito feliz em ouvir a voz do mestre, crianças. E aí ele foi falar lá para o sacerdote tudo que ele havia falado com Deus, crianças. Isso mesmo, ele ficou muito feliz. Nesse tempo, Israel vivia uma teocracia. O que era isso, né? Eles queriam ter ali um rei, crianças. Eles queriam ter alguém ali para governar ali aquele lugar, crianças. Isto é, Deus era o seu rei e sua vontade era comunicada ao povo através dos profetas, através de sonhos, né, crianças? Então ali Deus falava com aquele povo através de sonhos, tá bom, crianças? Então, crianças, naquele tempo em Israel vivia uma teocracia. Isso é, crianças, Deus era o seu rei e a sua vontade era comunicada ao povo através dos profetas, através de sonhos. Então ali, crianças, Deus falava ali com aqueles profetas através de sonhos, não é mesmo? Para que pudesse passar para as pessoas o que Deus queria. Amém, crianças? Mas a nação vivia em declínio espiritual. Aquela nação onde Samuel estava vivendo, crianças, a população, a nação vivia ali, crianças, em declínio espiritual, né, num desânimo, né, crianças, sem fazer o que agrada a Deus. Poucas mensagens vinham do Senhor e as visões eram raras. Então as pessoas aí não buscavam a Deus, crianças, não estavam preocupadas em adorar a Deus, em ouvir o que Deus queria falar, crianças. Era uma situação muito difícil, crianças. Nós precisamos estar, crianças, querendo ouvir a voz de Deus, querendo agradar ao Senhor. Então aqui, crianças, está falando que eram poucas mensagens que vinham do Senhor. Visões eram raras a acontecer, né? Para que Deus falasse ali com alguém era muito difícil, porque as pessoas não viviam debaixo da vontade de Deus. E precisamos viver debaixo da vontade de Deus, crianças. Precisamos estar ali atentos à voz de Deus, como Samuel estava, crianças. Quando Deus chamou a Samuel, ele falou: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Nós precisamos estar assim, falando para que o nosso Deus possa falar conosco, para que nós possamos servir ao nosso Deus com alegria, fazendo a vontade de Deus, crianças. Amém? Nós não podemos estar desanimados, né? Fazendo coisas que desagradam a Deus, porque senão Deus não vai falar conosco, crianças. Deus, ele não habita no pecado, crianças. Então nós precisamos se afastar do pecado, né? Nós sabemos tudo que é pecado desagrada a Deus, não é mesmo? Então nós precisamos se afastar disso, porque nós queremos ouvir a voz de Deus, para que o nosso Deus possa falar conosco, crianças, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar em santidade, agradando a Deus, crianças, sendo obedientes à voz de Deus. Deus chamou a Samuel, crianças, né? Samuel falou com Deus, fala, pois o teu servo ouve. Que nós possamos essa manhã também falar dessa mesma maneira com o nosso Deus. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Nós precisamos ouvir, crianças, a voz do nosso Deus, uma voz maravilhosa, crianças, que fala em nossos corações. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, né? Nós precisamos servir ao Senhor com alegria, na casa do Senhor também, né? Fazer a obra de Deus com muita alegria. Se for louvar, é para louvar com muita alegria. Se for para adorar, é para adorar o Senhor com muita alegria. Se for para ler a palavra, tem que ser com muita alegria, porque tudo é para o Senhor. Tem que ser o melhor para o nosso Deus, crianças, amém? Nós precisamos fazer e dar o melhor para o nosso Deus. Amém, crianças? E Samuel, hoje nós aprendemos que ouviu a voz de Deus, crianças, e foi abençoado. Que nessa manhã, crianças, vocês aí possam ouvir a voz de Deus e falar como Samuel. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Não é mesmo, crianças? É assim que nós precisamos falar com o nosso Deus. Amém?
ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Amém, crianças? Então, era até aqui que a tia queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa lição de hoje. Vai lá em Salmo 119 para que vocês possam meditar nesse versículo, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra do Senhor, ela tem que ser guardada onde? Em nossos corações. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus é guardada em nossos corações, para a gente não pecar, para a gente poder falar não das coisas erradas. Se chamarem a gente para fazer qualquer coisa errada, a gente fala não, porque nós estamos revestidos através do poder de Deus. Amém, crianças? Nosso Deus, ele não habita no pecado, crianças, então não podemos pecar ao Senhor, fazer coisas que desagradam ao nosso Deus, amém? Para que nós possamos sempre estar ouvindo a voz do nosso Deus. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham guardado o objetivo dessa lição 10, crianças, que é que nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Amém, crianças? Sempre obedecendo a voz de Deus. Amém? Agora nós temos aqui também, ó, as lições aqui, ó, para a meditação. Tá bom, crianças? Que tá aqui embaixo, que a tia vai colocar em cima para vocês, ó. Na segunda-feira, Salmo 119, 105, a palavra de Deus ilumina. Nós temos na terça, João capítulo 15, 3, a palavra de Deus limpa. Nós temos na quarta-feira, 1 Pedro 2, 2, a palavra de Deus alimenta. Então é o nosso alimento espiritual, é a palavra de Deus. Tá bom? Vamos estar alimentados espiritualmente lendo a palavra de Deus. Amém? Guardando em nossos corações. Temos lá em Jeremias, na quinta-feira, Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é como fogo e marreta. Nós temos sexta-feira lá em Lucas, a palavra de Deus é semente. Né? Em Hebreus, no sábado, 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, crianças, não é mesmo? A palavra de Deus é toda poderosa. Amém, crianças? Então, nós viemos aí guardar essa lição. Espero que vocês tenham gostado dessa lição de hoje. A tia vai deixar memorizando aí para vocês também ouvirem, tá bom? E nós temos novidades, crianças, para vocês, né? A partir dessa semana agora nós vamos estar mandando atividades para vocês fazerem dentro dessa lição e das próximas lições também. Amém, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês, ó. Um grande beijo para cada uma de vocês. Crianças, a tia está morrendo de saudade de cada uma de vocês, amém? Fechem os olhinhos de vocês aí, para que a gente possa orar ao Senhor e agradecer a Deus por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa aula nessa manhã, que essa palavra, Senhor, possa ter chegado em cada coraçãozinho nessa manhã. Que nós possamos guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecar contra Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a próxima aula. Tchau. Vocês sabiam, crianças, que no dia dos juízes havia completo caos moral e espiritual? Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eram desobedientes às escrituras. Enquanto isso, Samuel estava sendo preparado para ser o juiz, profeta e sacerdote que levaria o povo de volta para Deus. Ele fundou uma escola de profetas, mandou o povo jogar fora todas as imagens de Baal e Astarote, e servia somente ao Senhor, até o fim de sua vida. Samuel julgou a Israel.